Boa noite, meu amigo Nicola. Estou em Portugal. Que história é essa de 1 bilhão no São Paulo? E a história da diretoria para esconder algo? Cara, acontece que eu nem dei essa história direito, eu preciso até apurar com mais detalhes. O Zanqueta trouxe algum tempo atrás, no blog dele, a informação de que um grupo de investidores estava disposto a colocar R$1 bilhão no São Paulo, em troca aqui, ó, só para pegar mais detalhes. Achei a história meio enfim. Peraí. Ó, os caras estavam dispostos a colocar R$1 bilhão para quitar as dívidas do São Paulo. Essa empresa anônima, tá? Vou até mandar um print dessa informação aqui para uma fonte são paulina, para ver o que essa pessoa conta para a gente. Vamos ver se a gente consegue algum avanço ainda durante o programa de hoje, senão a gente esclarece com mais detalhes no vídeo de amanhã cedo. Quer ver? Boa noite. Passando para saber se você sabe de algo sobre esse assunto. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma atualização também, já conto para vocês. Nicão acionou o São Paulo na justiça e está cobrando algo. Você pode conferir? Mensagem do Leonardo Souza. Deixa eu só checar se alguém já publicou algo. Aí a gente manda para o empresário do Nicão e para o pessoal do São Paulo, tá bom? Nicão. Nicão acionou o São Paulo na justiça cobrando R$8.700.000 de direito de imagem. Na ação, os advogados do atleta pedem que o tricolor seja obrigado a quitar o débito em até 3 dias, sob pena de penhora de bens e bloqueio nas contas. A informação é do jornal O Globo, tá? Só para lembrar, eu nem sabia, o Nicão está no Guangdong, da China, e ele jogou no São Paulo entre agosto de 22 e dezembro de 23. Vou consultar o pessoal do São Paulo para ver se o São Paulo tem alguma opinião ou algo a dizer sobre o tema, né? São Paulo vai... a ação do Nicão... Mandei aqui, tá bom? Domingos Gonçalves. Boa noite, Nicola. Lucas e Oscar voltam para o próximo jogo do São Paulo na Libertadores. Consegue ver para nós? Obrigado, abraço ao seu fã. Domingos, ontem, logo depois da partida, eu estava conversando com uma pessoa do São Paulo. E ela chegou a dizer assim, ó, o Lucas e o Oscar talvez tenham condição de jogo na volta. Estamos fazendo o máximo, tá? Essa mesma pessoa estava contando sobre o bastidor de uma reunião. Deixa eu contar essa reunião para vocês. Nessa semana surgiu a notícia de que o Conselho Deliberativo do São Paulo pode reprovar a criação de um fundo lá para a Cotia, que vai aplicar dinheiro para que o São Paulo tenha reforços mais importantes. E começou, especialmente entre setoristas do São Paulo, um seguinte questionamento: qual a vantagem de você ter 250 a 350 milhões de reais aportados pela Galápagos ou pelo Marinax, para depois ter que repartir percentual com atletas, se o São Paulo já foi capaz, nesse ano, mesmo com toda a dificuldade, em lucrar 250 milhões de reais com vendas de atletas? A explicação é muito simples. Hoje, o São Paulo não tem capacidade de fazer investimentos para contratar os principais jogadores sub-20 da América do Sul. Com esses 250 a 350 milhões de reais, o São Paulo vai mudar o perfil do seu atleta. O tricolor vai ter jogadores muito melhores na base do que hoje. E a possibilidade de venda não vai ser por 5, 6, 7 milhões de euros. O São Paulo imagina ser capaz de vender por cifras bem superiores, porque vai ter o melhor sub-20 argentino, o melhor sub-20 equatoriano, o grande destaque boliviano, enfim, os caras vão pensar. Também brasileiros, né? Surge um atleta no Nordeste, Palmeiras está de olho, São Paulo vai e compra o jogador. Com essa possibilidade, o São Paulo entende que vai ter uma base muito melhor do que a atual. E essa pessoa estava me contando que o Júlio Casares tem feito reunião com todos os grupos do Conselho Deliberativo para explicar o contexto e as condições desse fundo. E ele já garantiu a assinatura, prometendo apoio a essa causa, de alguns grupos como Participação, que tem o João Farias e o Temóstecles Almeida como líderes, o Vanguarda, que tem o Marcelo Pupo e o Leonardo Serafim como líderes, o Legião, de Carlos Belmonte, Vinícius Medeiros e Júnior Moreto, o Sempre Tricolor, do Chapecó, o Força São Paulo, do Dorival Decussot, além do Movimento SPFC, do Antônio Donizete e da Mara Casares. Beleza?
Uma pessoa do São Paulo respondendo. Perguntei aqui se o São Paulo tem algo a dizer sobre a ação do Nicão na justiça. Só para quem está chegando agora, está valendo que o jornal Globo trouxe a notícia de que o Nicão cobra na justiça 8.700.000 reais de direitos de imagem. Na ação, os advogados do jogador pedem que o tricolor seja obrigado a quitar o débito em até 3 dias, sob pena de penhora de bens e bloqueio de contas. Resposta do São Paulo. O São Paulo não foi citado ainda, e quando for, vai responder na justiça. Tem uma discordância entre as partes e, por isso, ainda não começaram os pagamentos. Ótimo. Muito bem explicado. Então, seguimos, tá? Que mais? O Marco Aurélio diz que o São Paulo não tem capacidade para nada, Jorge Nicola, nem para virar em cima da LDU. É só com a ajudinha do Grego para investir na base. A maior possibilidade é de o São Paulo ser eliminado na próxima quinta-feira. Mas, pelo que fez o São Paulo contra a LDU, eu acho que dá para virar. O São Paulo só venceu um jogo na atual temporada inteira, por um placar que ele classificaria na quinta-feira, aquela vitória por 4-1 contra o Mirassol, Campeonato Paulista. Todas as outras vitórias do São Paulo no ano foram por placares que não garantiriam a vaga do São Paulo automaticamente. E ter que fazer gol é muito difícil, mas o São Paulo criou tanta chance na altitude de Quito que eu me permito imaginar que o São Paulo ainda tem chance de classificação, tá bom? O São Paulo louco, o que prejudicou o São Paulo contra a LDU foi a quantidade de passes errados perto da área, principalmente do Pablo Maia. Vou discordar. Eu acho que falhas defensivas foram determinantes para o gol. A primeira do Cédric, que não acompanhou o adversário. A segunda, que começa de um erro do passe do Ferrarese, que deixa o Pablo Maia numa condição ruim. Depois o Pablo Maia domina errado. Mas não para por aí. O São Paulo perdeu muito gol. O Luciano perdeu 3. O Ferreirinha perdeu 2. Foram várias as chances criadas. Com um pouquinho mais de pontaria, o São Paulo teria voltado com um placar bem melhor, né? Hora de falar sobre o São Paulo, que se complicou na Libertadores da América. E a contradição vem agora, o São Paulo não fez um jogo ruim contra a LDU na altitude de Quito na noite dessa quinta-feira. As principais chances do jogo foram do São Paulo, mas nos melhores momentos do São Paulo, no primeiro e no segundo tempo, o tricolor acabou levando gols em contra-ataques e também com falhas individuais e perdeu por 2-0, que vai obrigar o São Paulo a vencer na próxima quinta-feira no Morumbi por 3 ou mais gols de diferença. Uma vitória por 2 gols leva a decisão para pênaltis. Primeiro gol nasce de uma falha do Cédric, que não acompanha o atacante da LDU, que marca sozinho. No segundo tempo, com o São Paulo perdendo um caminhão de gols, Luciano perdeu 3 chances claríssimas. O Ferrarese toca uma bola na fogueira para o Pablo Maia, que domina errado, perde a bola, e aí na sequência surge o segundo gol do time equatoriano. Com esse resultado, São Paulo perde uma invencibilidade de 17 partidas na Libertadores da América. Crespo segue sem vencer na competição desde que foi contratado. Ele havia empatado 2 vezes com o Atlético Nacional e perde esse jogo. Para completar, é importante lembrar que o São Paulo fez 4 jogos contra a LDU em Quito. 4 derrotas, contando com a partida dessa quinta-feira. A boa notícia é que na volta, em 3 jogos contra a LDU, todos terminaram com vitória. Mas São Paulo não consegue reverter um placar de 2-0 na ida em Libertadores da América desde 1993, quando perdeu para o News Old Boys por 2-0 e conseguiu a classificação. Rafael, goleiro do São Paulo, foi perguntado sobre as chances de o time passar, abre aspas para ele: fomos punidos nos 2 melhores momentos do São Paulo dentro de campo, com gols do adversário. Gostaríamos de levar um resultado melhor, mas já foi. Agora é focar nos 90 minutos que vamos ter em casa para criar as oportunidades e buscar nossa classificação. Você, torcedor do São Paulo, ainda acredita na vaga? Use o espaço para comentário e opine sobre o tema. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esqueça de deixar like, inscreva-se no canal, ative aí também o sino das notificações. E se puder se tornar membro do canal para apoiar, faça isso, porque se torna importante demais para a gente dar continuidade de postar vídeos todos os dias aqui para você sobre as últimas atualizações do São Paulo. Combinado? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo conteúdo. Fui!